Boa noite. Boa noite. Muito bem, muito bom revê-los. Muito bom revê-los. Nós vamos dar continuidade. Os irmãos estão estudando nas quartas-feiras. Qual é a carta? Efésios. Né? Nós vamos dar continuidade à carta de Efésios, capítulo 4. Pode abrir lá, capítulo 4, versículo 28 a 32. Creio que os irmãos já ouviram até aqui e têm se alegrado com esse texto, com essa carta tão especial. O apóstolo Paulo agora partindo para os conselhos práticos, já vem falou até o capítulo 4, antes do capítulo 4 falando sobre doutrinas, né? Sobre a doutrina, algo mais substancial, mais profundo. E aqui então ele vai aplicar a vida dos crentes aquilo que ele havia falado nos versículos do capítulo 1 até o capítulo 3, né? Então agora nós estamos na parte prática da carta aos Efésios. Deixa eu perguntar aqui se vocês estão sabendo de alguma coisa com respeito a um grande culto que está acontecendo em uma universidade, eu não sei se é nos Estados Unidos, uma grande um grande culto, as pessoas orando já há algum tempo, não é? Alguns estão dizendo que ali que é chamado de avivamento espiritual. Muitos jovens estão ali orando ao Senhor, clamando a que o Espírito Santo venha e faça morada neles ali. Eu não sei exatamente como é que está lá, né? Não sei exatamente, pode ser que seja um avivamento. Mas eu queria pensar com os irmãos com respeito ao verdadeiro avivamento. O que significa um avivamento? O que é que a palavra de Deus fala sobre o avivamento? E eu queria olhar com vocês os versículos 28 até o 32 como uma forma de avivamento, uma forma do verdadeiro avivamento. A ideia é que um avivamento ele não fica dentro de quatro paredes. Não acontece em um momento, não acontece em algumas horas ou alguns dias. O avivamento do Espírito Santo é algo que vai muito além de um só momento. Na verdade, avivamento é uma mudança, a mudança de natureza. A mudança da natureza pecaminosa para a natureza criada em Deus. Versículo 24 do capítulo 4 vai falar que nós fomos criados agora, nós somos agora uma criação segundo Deus, vivendo agora em verdade e justiça. Pessoas que saíram da mentira para a verdade. Pessoas que abandonaram a ira pecaminosa para que a ira de Deus possa se manifestar e não a sua ira. Então os versos que se seguem têm, portanto, o objetivo de mostrar como o novo homem criado em Deus vive, e que eu acredito que isso sim é um verdadeiro avivamento. Quando nós entendemos que nós precisamos nos transformar segundo o novo homem em Cristo. Para a gente se contextualizar, para que os nossos amigos também se contextualizem, versículo 24 do capítulo 4, o irmão pode ler, só eu que não estava com a Bíblia aberta. E se revestir da nova natureza, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Muito bem. E aí o apóstolo Paulo começa o versículo 25 dizendo: por isso, ligando então esse versículo com os versículos anteriores, né? O por isso,
Ou seja, porque agora vocês são uma nova criatura, vocês têm uma nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão. Por isso, agora vocês precisam deixar a mentira, e eu creio que o pastor Bruce explicou muito bem na quarta-feira passada, que cada um fale a verdade, não é só abandonar algo, mas se apropriar de algo, que é abandonar a mentira, se apropriar então da verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a vossa ira, nem deem lugar ao diabo. Agora o apóstolo Paulo, por causa dessa nova vida, nos faz enxergarmos a natureza nova que nós temos agora, faz com que nós enxerguemos o trabalho de uma outra maneira, com novos olhos. Olhe comigo o versículo 28. Versículo 28 diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. O apóstolo Paulo fala aqui, então, nos versículos anteriores, ele fala de nós nos despirmos, tirarmos a velha roupa, a roupa do velho homem, aquela roupa podre, aquela roupa suja, cheia de pecados. Nós precisamos nos despir, tirar essa roupa, mas não ficarmos nus. Nós precisamos nos revestir agora de uma nova roupa, a roupa de Cristo. Aquele, portanto, que furtava, não furtes mais, é o tirar a roupa velha. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado, é o vestir-se da roupa nova. Falando da roupa velha aqui, já a gente vai aqui. Por mais que nós precisamos nos despir da roupa velha, da roupa do velho homem, e nos vestir, nós nos vestimos em Cristo. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós recebemos essa nova roupagem do novo homem. Ainda assim, fica alguns resquícios da velha roupa, talvez o mau cheiro da velha roupa. Quando Cristo vier e nos levar, aí sim seremos completamente limpos. Nenhum resquício da roupa velha, do velho homem, estará presente. E com isso eu queria ilustrar que muitas vezes nós tendemos a gostar do cheiro da roupa velha. Eu tenho um primo que ele tinha um lençol velho. O lençol era desde quando ele era pequenininho, ele usava o mesmo lençol e nunca lavou. Ele nunca gostou de lavar esse... E o lençol foi ficando fraco, de podre. E foi se rasgando e não dava mais para ele se enrolar. Mas ele amava aquele pano velho. Ele amava tanto que ele tirou um pedaço. Ele ganhou um outro lençol, mas ele ainda ficava com um pedacinho do pano velho para ficar cheirando. O que acontece é que muitas vezes nós temos a tendência de pegarmos ainda um pedacinho da roupa velha do velho homem e ficar com aquele cheiro. Mas o que o apóstolo fala aqui é que nós agora, que temos a capacidade de nos revestirmos do novo homem, nós abandonemos completamente a roupa velha. E que então ele fala daqueles que furtavam. 28, aquele que furtava, não furte mais. Não. Roubar não é trabalho, como alguns estão dizendo por aí. Roubar não é um trabalho. Roubar é pecado, né? Roubar é pecado. Qualquer roubo, furto que for, é pecado. Mesmo aquelas uvinhas que você vai passando na frutaria, né? E as pessoas dizem, não pode pegar. E você
pega ali, as que foram permitidas, claro, você tem que fazer isso. Mas qualquer tipo de furto é pecado. O roubo é algo reprovado por Deus. E, em termos simples, roubar é pegar aquilo que pertence a outro. É você adquirir os bens que outros trabalharam para conseguir com as suas próprias mãos, com seu trabalho. Ou seja, é toda a aquisição desonesta. Roubo é toda a aquisição desonesta. Algo que você faz sem ter esforço nenhum, sem você trabalhar, mas tomando do outro. Sabemos que essa prática é condenada por Deus. Deus disse que nós não devemos, está lá descrito em um dos 10 mandamentos, o não furtar. Além de fazer parte do velho homem, algo que nós precisamos abandonar completamente. Talvez o furto que você pense seja aquele pegar alguma coisa mesmo, aquela prática mais grosseira. Talvez nós podemos incluir na classe dos roubos o você dar propina, você ter que passa por uma blitz e você está errado, e aí você tem que fazer algo desonesto ali. Podemos talvez incluir isso também. Mas o apóstolo Paulo fala que precisamos, aqueles que roubam, e podemos supor aqui que ainda existiam alguns irmãos com algum sentimento desse tipo. Ele diz: não furtes mais. Pelo contrário, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. E muitos tendem a pensar que o trabalho é algo que acontece só depois do pecado. Alguns preguiçosos, né? Isso aí é coisa do pecado. Né? Deixa eu ver Adão para ver se ele não me paga, né? Como é que ele vai fazer isso, né? Como é que agora eu vou ter que trabalhar? Eu estou suando aqui, morrendo. Então alguns tendem a pensar que o trabalho é coisa do pecado. Mas não. O trabalho não é coisa do pecado. Paulo nos diz que o trabalho é bom. Paulo nos diz que nós precisamos trabalhar com as nossas próprias mãos, fazendo o que é bom. Adão não passou a trabalhar quando pecou. Adão não passou a trabalhar quando pecou, ele já trabalhava. Deus deu ordem a ele de cultivar o jardim e guardar o jardim. O que é isso? Trabalho. Agora, quando o pecado veio mesmo, quando ele pecou, o que aconteceu foi que ele passou a ser penoso e cansativo. O trabalho passou a ser penoso, o trabalho passou a ser cansativo. Não há mais prazer em trabalhar, não há mais prazer em cultivar. Agora o chão está duro, seco, só pedras e espinhos. Eu tenho que arrancar aqueles espinhos ali para poder agora eu plantar algo, para nascer algo. O trabalho agora ficou penoso. E agora, de maneira árdua e cansativa, Adão agora teria que conseguir o seu sustento. Mas, mesmo assim, Deus abençoa o trabalho. Ontem nós estávamos falando de Jó, não é? Com o irmão Saulo. Estávamos falando de Jó e vimos que Jó, ele trabalhou. E Deus abençoou o trabalho de suas mãos. Deus abençoou o trabalho das suas mãos. Deus abençoa o trabalho daqueles que realmente se dedicam a trabalhar. Portanto, trabalho não é uma maldição para o ser humano. É antes bom. É algo que Deus quer que façamos. Então, ao invés de pensarmos em furtar, trabalhemos com as nossas próprias mãos. Talvez não tenha ninguém aqui com tendências a serem pessoas que roubam. Mas há algo, talvez isso não se aplique a você, a questão de não roubar, mas a questão do trabalho em si se aplica sim. Você deve amar trabalhar, por mais que seja árduo, mas você precisa amar trabalhar.
Você precisa amar, porque é por meio do trabalho que o Senhor abençoa as suas mãos e dá o sustento para o seu lar. Mas há algo novo aqui, pelo menos para mim, algum tempo atrás era novo. Paulo ele nos dá o objetivo aqui do trabalho. Além de o sustento do próprio lar, sustento da própria família, Paulo ele diz o seguinte com respeito ao trabalho: do contrário, não furtem, né? Antes, trabalhem fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir aos necessitados. A ideia é que o sustento que Deus dá para você, as bênçãos que Deus derrama para você, sobre você, por meio do seu trabalho, não é apenas para você se sustentar, é para que você também possa acudir aos necessitados. Os tessalonicenses estavam impedidos de fazer o bem, e essa é a ideia lá no 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, quando o apóstolo Paulo fala que aquele que não quer trabalhar também não coma, né? E ele fala para os irmãos que agora eles precisam fazer aquilo. Eles precisam fazer o bem, aquilo que eles estavam fazendo. A ideia é que aqueles que não estavam trabalhando estavam prejudicando aos irmãos abençoar os mais pobres. Então nós aprendemos com isso que o trabalho serve não só para nos servir, a mim e a minha família, mas para abençoarmos também aos necessitados. A ideia aqui é que agora aquele que tinha práticas de pegar aquilo que não era seu, ele deveria agora trabalhar, ganhar o sustento para que ele pudesse então abençoar outros. Perceba a mudança de natureza. Agora ele não pega dos outros, agora ele ganha o sustento e abençoa os outros. A nova vida que nós experimentamos também agora deve transformar a forma como eu falo. A nova vida que eu tenho, a nova natureza precisa necessariamente transformar a forma como eu falo. Versículo 29 nos diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A palavra torpe aqui traz a ideia de algo podre, de algo sujo, de algo que está entrando em decomposição, de um alimento que está entrando em decomposição, em deterioração. Então a palavra torpe aqui era usada com esse sentido de algo podre. Depois da natureza transformada do crente, o crente precisa trocar as palavras podres por palavras que edificam. Palavras torpes, palavras que não edificam, por palavras que edificam. Ou seja, toda palavra que não edifica é considerada por Paulo aqui palavras torpes. É necessário que o meu discurso haja intenção de edificar aquele que me ouve, aquele com quem eu estou conversando. E ainda assim, é necessário sabedoria para falar na hora certa. Então, se eu entendo que eu preciso falar agora palavras que edificam, trocar o meu vocabulário, trocar agora a forma como eu falo, trocar o meu vocabulário, eu preciso agora edificar o meu irmão, edificar o próximo, mas eu preciso ter sabedoria para isso. Não é em todos os momentos que eu devo falar. O apóstolo Paulo continua e diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Como assim? Há necessidade para falar palavras que edificam? O apóstolo Paulo diz que sim. Ou seja, há momentos em que
mesmo que as minhas palavras sejam boas para a edificação e transmitam graça, eu preciso ficar calado em alguns momentos. Eu preciso saber o momento certo de falar. Lá em Provérbios 15, 23, abra lá, Provérbios 15, 23. Provérbios 15, 23. O irmão pode ler, por favor? Que alegria é ter a resposta adequada. Como é boa a palavra dita na hora certa. Na hora certa. Parece que Paulo está falando aqui desse provérbio, né? Transmita graça. As suas palavras precisam ser para edificação, mas em momentos necessários. Ainda assim, as minhas palavras precisam edificar, mesmo que sejam palavras de exortação também. Palavras de exortação são palavras que edificam. Palavras que fazem com que o meu irmão compreenda que está vivendo em pecado, em desobediência ao Senhor, são palavras que edificam, apesar, mesmo que ele não entenda, mesmo assim, essas palavras precisam edificar. Mesmo palavras exortativas, porque elas transmitem graça, elas transmitem a graça. E quando é que nós falamos palavras que edificam? Quando nós transmitimos graça. Quando nós transmitimos graça. Quando o nosso coração está cheio da palavra de Deus, o que sai da nossa boca é a palavra de Deus. Portanto, não, palavras que edificam não são jargões gospel, por exemplo. São a palavra de Deus no meu coração. E o meu coração transbordando nos meus lábios. A palavra não é que você vai só falar os versículos, né? Mas que as suas palavras estejam alinhadas com a palavra de Deus, estejam alinhadas com a vontade do Senhor. Dessa forma você irá edificar. Do contrário, elas não transmitirão graça. Somente a palavra de Deus pode transmitir graça aos nossos corações. O apóstolo Paulo, no versículo 30, continua e diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Paulo, ele repete aqui quase com as mesmas palavras o que ele diz lá no versículo 13 do capítulo 1, que fala que o Espírito Santo é o selo do crente para o dia da redenção, para o dia em que Cristo irá levar a sua propriedade. Eu entendo que o que o apóstolo Paulo quer enfatizar aqui é que agora o Espírito Santo habita no crente. O Espírito Santo agora faz habitação no cristão, no crente. E qualquer atitude que não pertença à natureza nova, à natureza do novo homem, é motivo de entristecer o Espírito Santo. Então, tudo aquilo que não faz parte da nova natureza, como falar mentira, se irar e pecar, roubar, falar palavras torpes, todas essas coisas são motivos pelos quais o Espírito Santo se entristece. Mas nós aprendemos algo aqui a respeito da terceira pessoa da Trindade. E é muito interessante que, por mais que o apóstolo Paulo não esteja falando aqui necessariamente sobre doutrinas, mas falando aqui sobre a vida prática, ele insere aqui doutrina, porque, ou teologia, né? Ele fala aqui algo que precisamos entender a respeito do Espírito Santo. O que nós aprendemos a respeito da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, é que ela é uma pessoa. Não um ser humano, mas é uma pessoa. Alguém que entende, alguém que sente. O Espírito Santo sente tristeza. Quem sente tristeza? Uma cadeira sente? Um bico de luz sente tristeza?
não sente. Mas o Espírito Santo sente, e portanto ele não é uma energia impessoal emanada de Deus, é emanada de Deus. Então, o que nós aprendemos aqui a respeito do Espírito Santo é que ele é uma pessoa, é um ser pessoal, é um ser que se relaciona, é um ser que sente, é um ser que se entristece, que sente tristeza aqui. Portanto, é possível que por meio das nossas práticas, das nossas condutas, nós entristeçamos o Espírito Santo. É possível nós entristecermos o Espírito Santo. As palavras torpes, portanto, são coisas que entristecem o Espírito Santo. Todas as práticas imorais, todas as práticas que não pertencem ao novo ser humano, criado em Deus, entristece ao Espírito Santo. E, portanto, tendo o Espírito Santo habitando em nós, precisamos saber como não entristecer. E o apóstolo Paulo nos ensina como não entristecer. Versículo 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda malícia. A amargura aqui diz respeito ao sentimento internalizado, aos problemas que estão guardados no meu coração, problemas que eu não consigo colocar para fora. São ressentimentos no meu coração. A cólera aqui é como se fosse uma espécie de raiva mais momentânea, mais branda, algo de momento. Mas ele fala também da ira. A ira aqui seria uma raiva mais profunda, uma raiva em que faz com que eu faça algo. Uma ira no meu coração por causa da amargura, da cólera. Entenda que aqui nós temos uma espécie de efeito dominó. A amargura leva à cólera, a cólera leva à ira, e a ira à gritaria. E nós usávamos esse versículo aqui para falarmos contra os pentecostais, ó. Muitos batistas usavam isso aqui, ó. Vendo? Estão vendo? Estão gritando lá, ó. A palavra de Deus diz: longe de vós toda gritaria. Mas a gritaria aqui não é o gritar por gritar. É quando o coração explode de ira. É quando a amargura, a cólera e a ira, elas saem. Quando nós explodimos. Quando você explode com o seu filho. Quando você explode com a sua esposa. Quando você explode com o seu marido. A gritaria aqui é então o ponto máximo da ira. E ele continua e diz: longe de vós toda amargura, cólera e ira e gritaria e blasfêmia. Aqui é a calúnia, a difamação não necessariamente direcionada a Deus, mas a calúnia contra o meu irmão, contra o meu próximo. E ele termina resumindo bem assim: toda malícia, toda espécie de malícia, que é a maledicência, que é a raiz da maledicência. Aquele, portanto, irmãos, que recebeu a nova vida, precisa lançar fora toda a malícia, que é o resumo aqui de todos os pecados mencionados, que o apóstolo Paulo fala ali. Paulo continua e nos dá o antídoto para todos esses pecados. Ele diz: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Mais uma vez, o apóstolo Paulo fala de algo negativo e contrapõe com algo positivo. A velha natureza sendo lançada fora e o novo homem sendo revestido, criado em Deus, sendo revestido de bondade. A benignidade aqui seria a bondade, o compassivo, a compaixão, perdoando-vos uns aos outros. O que deve reinar agora no coração do novo homem criado em Deus
São as virtudes que são encontradas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O crente, ele agora está sendo transformado à imagem de Cristo. Por isso, essas virtudes precisam reinar no nosso coração. A bondade, a compaixão, o perdão uns para com os outros. O padrão, então, para o perdão, é o perdão de Deus. O perdão que Deus nos deu em Cristo. Veja a continuação, o finalzinho do versículo 32. Nós precisamos ser bondosos, compassivos, perdoando-vos aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Eu acho legal a forma como esses versículos estão colocados aqui. Esse versículo está colocado, a forma que ele está colocado aqui, talvez não seja na sua versão, mas na Ará está Deus, Cristo no meio e nós no final. Deus em Cristo vos perdoando. Então, só uma questão boba aqui, mas me faz lembrar de que eu não posso ser perdoado sem Cristo. Cristo precisa estar no meio. E é isso que ele nos diz aqui, não é? Como também Deus nos perdoou em Cristo. Nós fomos perdoados em Cristo. Nós fomos perdoados em Cristo, e sem Cristo nós não podemos saber o que é o perdão. Nós não podemos experimentar o verdadeiro perdão. Nós não podemos experimentar o que é ser perdoado. Portanto, quando nós olhamos para nós, para a nossa vida, para o quanto somos pecadores, talvez você tenha pecado hoje, você olha para você e percebe tão grande compaixão e misericórdia Deus teve para com você, de não ter lhe punido ali na mesma hora. Quando você olha para o seu irmão pecador também, você precisa... Esse meu irmão é tão pecador quanto eu. Talvez eu seja até mais pecador do que ele. Por que é que eu preciso ter amargura? Por que é que eu preciso alimentar a ira contra o meu irmão? Por que é que eu preciso ficar maldizendo contra o meu irmão? Caluniando o meu irmão, se eu sou tão pecador quanto ele? O que nós aprendemos aqui é que o nosso perdão posicional, o nosso perdão, nós somos perdoados em Cristo. E, portanto, por sermos perdoados em Cristo, nós precisamos perdoar uns aos outros. Por isso, meu querido irmão, que é casado, se você recebeu o perdão de Cristo, você deve suportar muitas vezes alguns pecados da sua esposa e perdoá-la, porque você é tão pecador quanto ela. Lá em Mateus capítulo 6, e eu vou terminar com isso, Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo nos ensina a orar, e na sua aula de oração, ele nos diz o seguinte, no versículo 12 do capítulo 6, diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, como nós também perdoamos aos nossos devedores. Você já parou para pensar o que esse versículo está dizendo? Perdoa-nos. Nós estamos pedindo para Deus nos perdoar à medida em que nós perdoamos o outro. A mesma medida em que eu perdoo, Senhor, o meu irmão, me perdoa também. É isso que a oração que o Senhor nos ensinou aqui está dizendo. E aí? Você acha que você deve ser perdoado na medida em que você perdoa? Será que você vai ser perdoado da medida em que você perdoa?
É por isso que nós precisamos levar a sério o perdão. E eu acredito que aqui não seja o perdão posicional, o perdão do pecado para sempre, mas a nosso dispensar do perdão. Nós precisamos perdoar, nós precisamos querer que Deus nos perdoe à medida em que nós perdoamos. E se nós entendemos isso, nós saberemos de fato como perdoar o meu próximo, o meu irmão. Amém? Que um verdadeiro avivamento aconteça no coração de cada crente, sendo transformado do velho homem para um novo criado em Deus, em justiça e retidão. Amém? Estabelece.